Igreja Batista em Abreu Lima. Em casa, reúna sua família e ore pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde lançou o TeleSUS para ajudar você a identificar os sintomas do coronavírus sem precisar sair de casa. Caso queira entrar em contato conosco, basta escolher o serviço que for mais conveniente para você. Vamos apresentá-los agora. Aplicativo Coronavírus SUS. Primeiro, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Nele, além de receber orientações sobre como se prevenir do coronavírus, você responde um questionário simples sobre a sua saúde. De acordo com as suas respostas, o aplicativo indicará o melhor a ser feito. Chat online. O chat online deve ser acessado pelo site saude.gov.br/coronavírus. Lá, você inicia a conversa e digita todos os seus sintomas. Dessa forma, o TeleSUS recomenda se você deve ficar em isolamento domiciliar ou se deve procurar um posto de saúde ou hospital de referência. Se você foi orientado ao isolamento domiciliar, fique tranquilo. O TeleSUS vai fazer um monitoramento do seu estado de saúde durante todo o período. Caso apresente piora dos sintomas, você será orientado a procurar um posto de saúde ou hospital de referência. E olha que interessante, o contato não se perde durante o tratamento. O Ministério da Saúde acompanha seu caso enquanto você estiver em isolamento ou internado. Vamos começar, graças a Deus que Ele tem nos abençoado muito. E hoje quem vai começar a nossa aula com oração, hoje vai ser Arlan. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, Senhor, aqui. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem estado, tem planejado. Nós não sabemos, não entendemos o motivo dessa situação que estamos vivendo hoje, mas que esse momento, Senhor, possa passar e possamos nos reunir de novo para fazer um EBD, para fazer um culto, celebrar o Teu nome, Senhor Jesus, como fazíamos anteriormente, antes dessa pandemia. Nos ajuda, nos abençoa, e em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, vamos lá. Nosso texto hoje, ele se encontra no livro de Marcos, no capítulo 5. É a cura de um endemoniado gadareno. Pode ser chamado gadareno, porque eles têm a ver com a cidade de Gadara, né? Em alguns textos, o nome é Gadara, e em outros já vai chamar a cura do endemoniado Gerazeno. Então, vamos lá. A partir do versículo 1, capítulo 5, de 1 ao 14. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele mesmo, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-los. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual o seu nome? Respondeu ele: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava por ali, pelos montes, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000,
precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiam e anunciavam na cidade e pelos campos. Amém? Então, a gente costumava muito ver esse texto e, geralmente, quando as pessoas usam esse texto ou para estudo ou para mensagens, eles sempre destacam o poder libertador de Jesus, na verdade, né? O poder de Jesus sobre as possessões demoníacas. E aqui a gente vai conhecer alguns outros aspectos desse mesmo texto de forma mais detalhada, né? Que a gente possa conhecer mais. Quando a gente conhece o contexto das coisas que aconteceram, quando conhecemos as tradições da época, quando conhecemos a diversidade de cultura que existia na época, a gente pode entender o porquê das coisas terem acontecido, e porquê de Jesus ter permitido, porque Jesus tem propósito em todas as coisas. E tudo que Jesus faz tem um propósito. Eu quero fazer aqui um link, antes de passar a palavra a Fredson. Vocês lembram que Jesus, quando disse aos discípulos, entremos no barco e passemos para o outro lado do mar da Galileia, que era justamente a região de Decápolis, que os judeus não costumavam ir por ter a maioria que morava lá, que habitava lá, gentios. E os judeus evitavam o contato com os gentios. Mas a intenção de Jesus era justamente ir a Decápolis, por duas coisas. Porque ele queria alcançar almas em Decápolis, porque, como ele falou, vim para os enfermos e não para os sãos. E também tem aquele texto de João 1, que diz assim, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, Jesus foi até os gentios. E quando ele diz aos discípulos, vamos para o outro lado, a intenção dele já era mesmo saber que ele iria libertar alguém do outro lado. Jesus já sabia que mesmo tendo aquele dia cansado, mesmo tendo aquele dia tão difícil, exaustivo, mas ele sabia que tinha algo a fazer a mais do outro lado do mar da Galileia. E lá no outro lugar, lá na outra margem, na cidade de Gadara, região de Decápolis, ele tinha uma vida a ser liberta. Então, quando Jesus saiu de Cafarnaum, na região de Cafarnaum, para ir para o outro lado do mar da Galileia, em Decápolis, ele já sabia que iria libertar vidas, e especialmente a daquele gadareno, né? Fredson com a palavra. Bem, a lição, quem está conduzindo é a Elizabeth, né? Mas ela me pediu para dar uma mãozinha, dar uma forcinha, e por coincidência, a gente tratou desse mesmo assunto nos nossos cultos domésticos com a família, e aí alguns detalhes vieram à tona, porque obviamente acho que todo mundo conhece esse caso aí do endemoniado, mas tem umas peculiaridadezinhas bem interessantes. Duas coisas que Beta falou ainda agora, nada é taxativo, né? É aquela coisa, estudiosos da Bíblia chegam a algumas conclusões, alguns teólogos chegam a algumas conclusões, mas ninguém estava lá, né? Então, é tudo baseado em estudos, baseado em arqueologia, baseado em livros, em textos que não estão na Bíblia, mas que são textos reconhecidos como válidos, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, das cavernas de Qumran, e por aí vai. Aí, uma coisa que eu vi um estudioso dizendo sobre essa questão de que em alguns livros diz que eles eram gadarenos, em outros lugares diz que eram gerazenos. Um teólogo disse que dá no mesmo. Gadara seria uma cidade e Gerazeno seria, a Gerasa seria região onde estaria essa cidade. Então, quando diz, vamos dizer assim, que o cara é Abreu Limense ou que o cara é de Caetés 3, dá no mesmo porque Caetés pertence a Abreu. Então, num lugar, eles estariam se referindo aos endemoniados, falando da região onde eles moravam, e no outro lugar estaria sendo mais específico, falando da cidade. Com relação a serem dois, em algum texto dizer que é dois, em algum texto dizer que é um, também eu li um outro teólogo, um outro estudioso, levantando a possibilidade, ele não afirmou, mas ele levantou a possibilidade de que Mateus era um publicano,
Era um cara que mexia com números, com contas. Por isso, Mateus diria que foram 2 endemoniados, 2 pessoas especificamente. Já Marcos e Lucas diz que foi um. E aí o cara levanta a possibilidade de ser um homem e uma mulher. E como mulheres não eram contadas, Marcos e Lucas teria dito apenas um, porque contava-se somente os homens. Aquele milagre mesmo da multiplicação diz que foram alimentados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Naquela cultura, normalmente não se contava. Então, isso também é uma suposição. O cara dizendo que Mateus, como gostava de números, disse 2, e no outro disse 1, porque o outro podia ser uma mulher. Mas tudo isso é suposição. Aí, indo para frente, vem a questão dos sepulcros, né? Como o texto já foi lido na íntegra, aí já começa de cara dizendo que ele morava onde? Nos sepulcros. Isso já era para um judeu um sério problema, né? Ele, vivendo nos sepulcros, ele era uma pessoa imunda. Para Jesus, um judeu se aproximar desse cara já era uma coisa complicada. Aí depois ele se identifica, né? Ah, sim, mas antes de eu falar dessas coisas todas, já ia atropelando. Tem uma coisa que eu tenho que falar antes. É sobre a Legião 10ª Fretense. Eu preciso falar disto antes de entrar nessas questões daqui. Vamos lá. É um pouquinho de história. Eu acho massa a questão de estudar a Bíblia, como o Beto acabou de dizer, dentro do seu contexto histórico e tal, porque aí certas coisas vão se tornando mais claras quando você viaja no tempo. Alguém já disse, e eu acho que isso é óbvio, a Bíblia, para ser entendida, você precisa de cara logo ter claro na sua mente que, primeiro, foi escrita noutra cultura, em outro idioma e em outro tempo. Então, quando Jesus diz para Maria assim, mulher, que tenho eu contigo, ele não estava sendo grosseiro. Naquele tempo, mesmo um filho tratava a mãe, mulher, dessa forma. Não havia nada demais, era totalmente normal. Mas a gente se choca. Mulher, Jesus chamar Maria de mulher, então a gente tem que viajar no tempo e entender. Escrito em outro idioma, noutra cultura, noutra época. Aí de Jesus, ou melhor, para falar a verdade, antes de Jesus, por volta de 41 a.C., criou-se em Roma uma legião chamada Legião 10ª Fretensis. Essa legião era uma espécie de SWAT romana, era uma legião de elite. Ela só era chamada pelo imperador para resolver broncas muito sérias. E ela apareceu em 40 a.C., quando houve lá uns probleminhas com os macabeus, e ela apareceu. Tudo bem. Não sei se vocês têm conhecimento, mas houve alguns problemas, as guerras na época da República. Os judeus, eles tiveram pelo menos 4 guerras contra os romanos. Teve a revolta dos macabeus, que ocorreu exatamente naquele período interbíblico, aquelas folhinhas brancas que tem entre o Velho e o Novo Testamento, que é chamado período interbíblico. Nesse ocorreu a revolta dos macabeus. Acho que a maioria já deve ter ouvido falar que na Bíblia Católica tem 1º e 2º Macabeus. E esses 2 livros, 1º e 2º Macabeus, fala, entre outras coisas, da revolta dos macabeus. Depois teve a Primeira Guerra Judaico-Romana, a Segunda e a Terceira. E em pelo menos 2 delas, a Legião 10ª Fretensis foi chamada para intervir. Eles eram a elite do Império Romano. Por que eles ficaram tão famosos assim? Eu vou pedir para a Letícia mostrar uma imagem para vocês, que é de uma guerra onde essa Legião 10ª Fretensis... Depois vocês vão entender o que é que esse negócio tem a ver com o endemoniado gadareno, tá? Letícia vai mostrar um mapinha. Dá para ver o mapa, né? Dá para ver o ponto vermelho? Dá? Sim, de boa. E dá para ver escrito, tá espelhado, mas é ao louco. Não, louco. E nesse pontinho vermelho você está vendo que tem um estreito marítimo, não é um lugar de passar barcos, mas bem apertadinho, né? É um estreito. Essa palavra fretensis, em latim, significaria estreito. Então, Legião 10ª Fretensis seria a 10ª Legião do Estreito. Por que eles ficaram tão famosos? Essa legião ficou tão famosa. Eles eram legionários até baixinhos, meu tamanho, 1,65 m, 66, não eram homens grandes, nada disso, eram homens de estatura mediana, como eu e meu amigo Alain. Aí, mas eles eram grandes e
Quando estava no estreito, nesse estreito aí, passando vários navios de guerra, numa guerra aí com romanos, a 10ª Legião Fretenses estava nesse estreito, em terra, né? Nas laterais do estreito, assim, e eles tinham armas muito modernas, e com essas armas, eles conseguiram afundar 17 navios desse grupamento que vinha fazendo guerra contra o Império Romano, conseguiram afundar 17 navios, deixaram outros navios bem avariados, mataram gente pra caramba. E eles ficaram, então, famosíssimos a partir daí, passaram a ser chamados, então, de quê? Legião 10ª Fretense, ou seja, Legião 10ª do Estreito, Legião 10ª da Guerra de Nauloco. Ficaram famosíssimos porque eles eram homens de terra que venceram uma batalha no mar, né? Porque eles afundaram 17 navios nesse estreito aí. Ficaram tão famosos que toda bronca que tinha, o imperador lembrava deles e chamava eles. Beleza. Entre 66 e 73 depois de Cristo, alguém sabe o ano em que o Templo de Jerusalém, o terceiro, né? Porque teve o de Salomão, foi destruído. Depois teve o de Zorobabel, não chegou a ser destruído, mas foi reformado por Herodes o Grande. E depois o templo de Herodes o Grande, que é o templo contemporâneo de Jesus, foi destruído pelo general Tito, filho do general Vespasiano. Alguém sabe em que ano especificamente o templo de Herodes foi destruído? Menor ideia. Tenho nem noção. 70 depois de Cristo, o templo de Herodes, que era o templo de Jesus, o templo no qual Jesus foi encontrado falando com os doutores da lei, foi destruído. Entre 66 e 73, ou seja, 70 ficou bem no meio, 66 e 73 depois de Cristo, houve uma revolta dos judeus contra os romanos. Os judeus se aquartelaram dentro do templo e na Fortaleza Antônia, que ficava ao lado do templo de Herodes, se aquartelaram lá dentro. Foi uma guerra medonha, a gente não vai entrar no detalhe, mas foi de 66 a 73, 7 anos de guerra, os judeus se revoltando, e eles se revoltaram usando como é que eu vou dizer, como estímulo a revolta dos macabeus, né? Os macabeus conseguiram, a gente vai conseguir também. E foi pau um negócio desse. E a revolta foi muito grande, morreu muito romano, e aí o imperador mandou quem para resolver o problema? Adivinha? A Legião 10ª Fretense, que eles eram os caras. Aí eles chegaram para resolver. 70 eles resolveram tudo, e depois que tudo ficou resolvido, um grupamento romano ficou acampado em Jerusalém para impedir que os judeus voltassem a morar em Jerusalém. Voltaram depois um pouquinho, mas na época eles ficaram proibidos de voltar. E eles montaram, a Legião 10ª Fretense, ela montou grupamentos no alto das montanhas. A região de Jerusalém é muito montanhosa, né? O próprio Templo de Jerusalém está construído no Monte Moriá. É uma região muito montanhosa. E eles colocaram grupamentos nas montanhas para impedir que os judeus voltassem, porque das montanhas eles conseguiam ver caso algum judeu tentasse voltar para Jerusalém. Outro detalhe interessante é que a Legião 10ª Fretenses, ela tinha um emblema. E outras coisas, o emblema dela tinha um navio, em lembrança a quem? A Guerra de Nauloco, que eles venceram no mar, tinha lá um navio no emblema deles, mas tinha também uma coisa bem interessante, tinha um javali. O que é um javali? É um porco selvagem. Dá para perceber o detalhe aí? Porco. Judeu não gosta de porco. Eles já eram romanos. E no emblema deles tinha um javali. E não era só um porco, era um porco selvagem. Os judeus ficavam horrorizados com um negócio desse. E esses romanos ficavam andando por dentro da cidade, para lá e para cá, tá? Rebolando com esse emblema, passando na cara dos judeus. E os judeus ficavam em ponto de ter um infarto de ver esses romanos rebolando com um emblema de porco. Veja que a Legião 10ª Fretenses era uma legião muito importante. Eles tinham um emblema de porco. Eles venceram uma guerra no mar. E eles ficavam andando e passando para lá e para cá na cara dos judeus. Agora vamos para o endemoniado. Quando Jesus chega, Jesus fala com ele, e a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Pedir para ele que ele diga o quê? A primeira coisa que ele diz, né? O que é que eu tenho contigo, Jesus? Você chegou aqui para me expulsar e tal. Ele fica revoltado com Jesus e tal. Mas aí Jesus pergunta o nome dele. Qual é a resposta dele?
Legião é o meu nome. Alguém sabe a resposta? Não, que não falou. Tem traduções que Legião. diz multidão, mas Oi? Diz, queria. Legião. Mas as traduções mais tradicionais, Legião. traduções mais tradicionais, como a Bíblia Chat, diz legião. Agora, deixa eu fazer comentar uma curiosidade com vós, vocês. Não sei se vocês sabem dessa. Existem alguns milagres que são chamados milagres messiânicos. Já ouviram falar disso? Milagre. Digam sim ou não, pelo menos. Já sim. Foi o senhor que ensinou a gente. CLT. Eu não. Oi, Já Aline. foi o senhor que ensinou Milagre a gente. messiânico? Não fala não, Célio? É o que confirma que quem é o Messias. Vai ouvir a partir... Não, nunca ouvi, não. Se Célio nunca ouviu, vai ouvir a partir de hoje. Milagres que apenas o Messias Pronto. fazia. Era prova de que era o Messias. Alguns não teriam... A Aline já escutou e queria também. Aí, veja. O que é um milagre messiânico? De acordo com a tradição judaica, vou falar rapidinho, tá? Porque o objetivo não é falar disso, vou falar rapidinho. Milagres messiânicos são milagres que, de acordo com a tradição judaica, só podiam ser realizados pelo... Quais são os milagres messiânicos? Rapidinho. Curar um leproso judeu após a lei. A lei e por que judeu? Se vocês lembram, Naamã foi curado de lepra. Foi curado de lepra e era judia, mas ela foi curada antes da instituição da lei de Deus. Também não conta. Para ser milagre messiânico, o cara tem que ser judeu e a cura tinha que ocorrer da lei. Então todo mundo sabe, né? Tem um leproso aqui na Bíblia, eu vou até citar uma coisinha daqui a pouco. Esse leproso foi curado, e quando ele foi curado, o que é que... Vamos ler logo, porque eu preciso dessa informação, coisa que eu quero dizer depois. Lê aí, Célio. Marcos 1,44. Célio, lê o 40 e depois pula para o 4,4. E aproximou-se dele um leproso, que Isso, jogando-lhe isso. de joelho diante dele, dizia: se queres bem, pode limpar-me. E 44. E disse: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Esse cara era um leproso e Jesus curou ele. E observe que Jesus mandou ele ir falar com quem? Com o sacerdote no templo. Por quê? Depois do cara ser curado, ele estava curado, mas ele não estava puro ainda. Ele tinha que passar por um ritual judaico de purificação. Mas Jesus mandou ele para o templo para cumprir o ritual, mas também para quê? Para mandar um recado para o sacerdote. Quando o leproso chegou lá, ele disse: olha, eu era leproso e fui curado e vim aqui para fazer o ritual. Aí o sacerdote olhou para ele e disse: como é que é a história aí? Conta aí direitinho. Tu era leproso, tu é judeu e tu fosse curado? Então isso é um indicador de que o Messias chegou, né? Porque judeu leproso só pode ser curado pelo Messias. Isso é um milagre messiânico. Outro milagre messiânico, curar um cego de nascença. Não vou entrar no detalhe por que um cego de nascença, não era qualquer cego. Tinha que ser um cego de nascença. O detalhe a gente pode falar outra hora. O outro milagre messiânico, curar um endemoniado mudo. E aí a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. E o quarto milagre messiânico, a ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro ressuscitou no quarto dia. E para os judeus, até o terceiro dia, até um sacerdote podia ressuscitar um cadáver, porque para o judeu, até o terceiro dia, o espírito não tinha ido embora ainda. Mas a partir do quarto dia, o espírito já tinha pegado a reta, ou para o céu ou para o inferno. E só quem conseguia trazer ele de volta era o Messias. Se você ler com atenção a ressurreição de Lázaro, Lázaro ressurgiu no quarto dia. E tá, mas vamos voltar para o Gadareno. O Gadareno era um endemoniado. E qual foi a coisa que Jesus perguntou para ele? Qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Legião. Qual o detalhe? De acordo com a crença do Talmud judaico, de acordo com a tradição judaica que está lá no Talmud, Torá é a lei, Talmud é a tradição. Com o Talmud, existe um processo para exorcizar demônios. Eles acreditavam que um apóstolo, um discípulo, um sacerdote podia exorcitar um demônio. Não era coisa do outro mundo, não. Possessão demoníaca, naquela época, relativamente comum, e eles achavam também relativamente comum poder exorcizar. Só que tinha um detalhe, tinha que seguir um ritual. O exorcista tinha que chegar perto do endemoniado, criar um canal de comunicação com ele. Não era somente chegar assim, em nome de Jesus, saia.
Não era assim, não. Tinha que criar um canal de comunicação com ele, exigir que ele dissesse o nome dele e, após isso, dizer fulano de tal, depois que o demônio dissesse o nome, fulano de tal, em nome de Jesus, eu mando que você saia. Aí observe que perguntou, Jesus seguiu o procedimento judaico, como é seu nome? Ele disse, meu nome é Legião. A partir daí, Jesus diz, agora que eu sei que você é Legião, Legião, caia fora do cara. Aí qual é o outro milagre messiânico? Exorcizar um demônio mudo. Porque um demônio mudo não pode dizer o nome. E se ele não pode dizer o nome, qual a única pessoa que teria o poder de exorcizar um demônio mudo? O Messias. Um sacerdote não poderia, porque tinha que saber o nome. Se o cara é mudo, não diz o nome. Então o sacerdote não exorcita. Não bota o demônio para fora, não faz o exorcismo. Só o Messias podia exorcizar um demônio mudo. Tá. Aí ele diz, meu nome é Legião. Onde é que tem isso a ver com a 10ª Legião Fretenses? O teólogo tal que eu estava lendo, ele disse, quando o demônio disse, meu nome é Legião, estava fazendo um link com a Legião Romana. Ou seja, ele estava possuído por demônios. E para os judeus, os maiores demônios daquela época eram quem? Eram os romanos. Então, quando ele diz, meu nome é Legião, fazendo um link com a Legião Romana, particularmente a 10ª Fretenses. Beleza. Depois vamos mais para frente. O que é que os demônios disseram? Lê aí alguém, Marcos 5:10. E rogou-lhe encarecidamente. Um pouquinho, querida. Só um pouquinho, querida. Aline, abre logo 5:11. Claudinha, 5:13. 5:10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Pronto. É isso aí que eu quero. Depois que ele disse, meu nome é Legião, a gente fez o link com quem? Com os romanos. Depois ele diz o que? O demônio diz o que para Jesus? Rogou encarecidamente, não nos mande para fora do país. Deixa eu fazer um parênteses. Naquela época, os judeus estavam mordidos com essa história de Messias, porque eles estavam esperando há um tempão por um Messias que libertasse ele do jugo romano. E dentro de Jerusalém estava cheio de romanos, e os romanos andando com essas insígniazinhas de porco passando na cara deles, e eles estavam se sentindo insultados, e eles queriam que o Messias aparecesse para libertar eles. Por isso que eles não gostavam de Jesus, porque eles queriam um Messias estilo Barrabás, que matava romanos. E o Messias que veio era um Messias que pregava paz e amor, eles queriam um Messias que libertasse eles do povo, do jugo romano. E veja que o demônio disse o que para Jesus? Não, por favor, não nos mande para fora desse país. Aí o teólogo fez o link dizendo o quê? Que assim como o demônio sabia que Jesus podia mandar ele embora do país, Jesus tinha poder também de mandar quem para fora de Jerusalém? Os romanos. Ele podia expulsar os romanos, mas havia motivo para ele não fazer isso. Então esse negócio aí, não nos expulse para fora desse país, era uma alusão ao poder de Jesus de expulsar os romanos. Agora vamos para o 5:11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. No monte. Uma grande manada de porcos pastando no monte. Eu disse ainda agora que a legião 10ª Fretense ficava onde? Nos montes, em volta de Jerusalém, aquartelados, tomando conta, vigiando a cidade, para não deixar os judeus voltarem. Então, essa alusão aí de que os porcos estavam nos montes, novamente o teólogo dizendo que fazendo uma alusão, a legião 10ª Fretense estaria nos montes, tomando conta de Jerusalém. E os porcos estariam relacionados a quem? A insígnia da legião 10ª Fretense, que tinha exatamente o quê? Um javali, que é um pouco selvagem. Aí eles escolheram exatamente o quê? Porcos. Vamos mais para frente. 5:12. 5:12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. O fato de serem porcos faz a gente entender que aquela galera ali não era judia, né? Eram gentios. E veja agora aí, o teólogo que eu estava pesquisando essas coisas, lendo a respeito do estudioso e tal, ele disse que aí foi uma espécie de artimanha do demônio. Sair a gente sai, mas você também vai se ferrar, porque o pessoal da cidade vai lhe matar, o que a gente não tem poder de fazer, eles vão fazer. Só que Jesus sabia que a artimanha deles era essa, mas só que Jesus tinha um plano em cima disso, e disse, tudo bem, vamos para os porcos. E aí, os porcos se jogaram aonde? Lê aí o 5:13, Jéssica. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Para dentro de onde? Para dentro do mar.
alusão, segundo o teólogo que eu estava pesquisando, alusão de novo à Legião Décima Fretenses, que ficou famosa por quê? Porque ganhou uma batalha no estreito lá contra um grupamento de navios. Chegou ao ponto de afundar 17 navios. Então, esses porcos se jogando no mar teria uma alusão à Legião Décima Fretenses, que ficou famosa a partir de ter ganho uma guerra no mar. Então, tudo linkado. E mais uma coisinha, 5,19. Alan, tu leu 5,19 e Célio vai ler o 1,40, Marcos 1,44. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para tua casa, para os teus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Observa o detalhe aí. O endemoniado depois queria seguir Jesus. Jesus disse que a ele nada disso, você não vai me seguir, não. Você vai voltar para sua casa e vai contar para todo mundo. Mas vamos fazer um paralelo com o que Sérgio vai ler agora. 1,44. Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Num ele diz, vai e diga para todo mundo. No outro ele diz, vai e não conta para ninguém. Os estudiosos da Bíblia dizem que quando Jesus está na região aí mesmo de Gadara, né, a galera botou Jesus para correr, né? Eles queriam matar Jesus, na realidade. Queriam jogar Jesus do penhasco, no mesmo lugar que os porcos se jogaram, queriam matar Jesus. Só que Jesus passou no meio dele, botou moral, Jesus era filho de Deus. Aí ele saiu no meio da multidão, entrou no barquinho e partiu. Aí os estudiosos dizem o quê? Que quando Jesus estava num lugar, numa cidade, num lugar onde as pessoas não queriam recebê-lo, aquele que recebia o milagre, ele usava como se fosse um missionário. Ele dizia, entre na cidade e conte para todo mundo. Porém, quando ele estava num lugar onde as pessoas queriam recebê-lo, e ele fazia um milagre, ele dizia para a pessoa, não conte para ninguém. Porque se você contar, vem todo mundo atrás de mim, atrás de milagre. Eu faço milagre também, tudo bem, mas eu vim pregar as boas novas de salvação, é isso que eu vim fazer. E se vinha a cidade inteira atrás de mim, atrás de milagre, tá, moço, não faço mais nada. Aí quando ele estava num lugar onde ele era bem-vindo, ele dizia para o cara, fique de boca calada e vá-se embora, pega a reta. E quando ele estava na cidade onde ele não era bem-vindo, ele dizia, já que eu não posso ir pregar, você vai no meu lugar. Vejam o paralelo das coisas, né? O texto que Sérgio leu com o outro. Então, veja que o demoniado gadareno e a história da décima fretenses e a história dos romanos tem um paralelo muito interessante. O teólogo fecha dizendo o quê? O povo não queria um Messias que libertasse eles, e o Messias não apareceu e o povo estava revoltado. Ele, nessa milagre do gadareno, o teólogo entendeu que Jesus quis dizer o quê? Assim como o povo dessa cidade aqui me rejeitou por causa de 2.000 porcos, preferiu 2.000 pães, vocês, judeus, também estão me rejeitando. Então, eu não vou libertar vocês, não, porque vocês estão me rejeitando. Vocês preferiram Barrabás, não preferiram ainda, né? Jesus estava vivo, mas Jesus sabia que eles iam preferir Barrabás. Assim como o povo de Gadara preferia os porcos, eles iam preferir Barrabás. Então, é aquele paralelo. É como se Jesus estivesse dando uma mensagem. Olha, vocês não preferiram os porcos? Pois muito bem, fiquem com os porcos. Vocês, judeus, não preferiram Barrabás? Então, muito bem, fiquem com Barrabás. E vamos ler só mais uma coisinha? Marcos 5,9 primeiro. Aí perguntou ele, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Beleza, Mateus 12. Então, eles trouxeram um endemoniado, cego e ele curou, passando o mundo a falar e a ver. E veja, no texto que Sérgio leu, Jesus perguntou qual é o seu nome, e ele diz, meu nome é Legião. No texto que a Elizabeth leu, o cara era mudo, Jesus não pôde perguntar o nome, mesmo assim ele expulsou o demônio. Então, na expulsão do endemoniado gadareno, não caracterizou um milagre messiânico, mas no texto que Beta leu, foi um milagre messiânico, porque ele expulsou um demônio mudo. O demônio não podia dizer o nome, e mesmo assim Jesus conseguiu expulsar, porque ele era o Messias. E a última coisa que eu queria mostrar, que era para ter mostrado, mas eu esqueci, a minha assistente de palco vai mostrar para vocês, é uma moeda com o javali da Legião Décima Fretenses. Essa moedinha de javali, eles tinham outras coisinhas de javali, afrontava os judeus. Agora a palavra está com a Elizabeth de novo. Eu também vi a respeito desse texto, que alguns estudiosos acham também que poderia ter sido algum judeu que criasse aqueles porcos. Se fosse um judeu que criasse os porcos, estava desobedecendo a lei. Então, merecia a punição.
os demônios pediu para ir aos porcos, para se precipitar, Jesus permite, porque foi um judeu que estava infringindo a lei. Se era judeu que estava afrontando a religião do judeu, e Jesus também permitiu encerrar aquela manada de porcos, porque aquela pessoa usava aqueles porcos para ganhar, né? Para lucrar. Agora, se fosse um gentio, lucrava em cima da ironia com os judeus. E se fosse um judeu, lucrava em cima de uma desobediência à lei. Por isso, Jesus permitiu que aqueles demônios também pudessem entrar naqueles porcos e afogá-los. Tanto um quanto o outro, Jesus permite que esses demônios entrem nesse porco. Um outro detalhe também que eu queria completar com o ensino que Preston trouxe é: viram o endemoniado que tivera a legião, é o versículo 13. Não, versículo 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tiveram a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Ele andava nu. Né? E a gente sabe que tem aquela questão que quando Adão desobedeceu, Adão e Eva, eles viram que estava nu. E ali concretiza-se o pecado. Então, o homem estava preso no pecado. É uma simbologia de uma prisão do pecado. Ele estava nu. E quando vê ele vestido, supostamente alguns dos discípulos tirou a sua capa e colocou naquele endemoniado. Ele agora estava são e não sabia o que tinha acontecido com a vida dele. E agora sim, ele tinha a consciência de liberdade, ele tinha a consciência de que estava limpo. E aí ele se cobriu. Ele cobriu a sua nudez. A nudez que para o judeu representa a questão do pecado, né? E um outro detalhe aqui, que a gente vai destacar também, é o fato dele ter correntes e grilhões. São duas coisas diferentes. Correntes são aqueles elos de aço e grilhões, aquela bola pesada que se colocava nos pés dos prisioneiros. E o demônio tinha tanta força que quebrava as correntes e também os grilhões que o aprisionavam. Nada o prendia, nada o oprimia, porque ele tinha força e poder para se libertar. Mas só Jesus conseguiu tirar daquele homem aquela vida de escravidão, aquela vida de opressão demoníaca. Quando todos saem ao encontro de Jesus para ver o que sucedera, como está no final do versículo 14 e início do 15, iam ter com Jesus, viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Eles se assustaram com a autoridade e o poder de Jesus, pelo fato de todo mundo tentou prender, tentou segurar aquele homem, nada o trazia a juízo, nada o trazia a saúde, nada o conseguia detê-lo, mas Jesus conseguiu mudar a vida daquele homem. Então, aquilo assustou aos gentios ali na cidade de Gadara. Vocês se lembram que no início, quando a gente de Marcos, a gente falou que Marcos tinha um público específico para ler esse livro dele. Então, ele dá um destaque tão grande no Gadareno, tanto que ele não se coloca para dois endemoniados, ele se coloca só em um, ele destaca apenas um, e especificamente, talvez, esse um é o que tenha proferido que era legião. Então, Marcos faz esse destaque porque o público-alvo dele eram os romanos, e os romanos conheciam essa história. Era a cultura romana essa história. Então, para Marcos, alcançar o entendimento daquele grupo a qual ele estava escrevendo, era justamente trazendo uma história do contexto romano para que eles pudessem entender o poder de Jesus sobre a natureza humana, sobre a influência maligna na natureza humana. E Marcos mostrava isso. E era isso que os romanos queriam ver em Jesus, né? Era a ideia que os romanos sempre tiveram. Os romanos iam crer em alguém que tivesse força, que tivesse autoridade, que fosse soberano. Os romanos queriam ver isso. E Marcos apresenta Jesus para o romano dessa forma. E até utiliza-se da cultura romana para falar isso. Para finalizar, né? Jesus mandou ele ir para a casa dele, falar para os parentes dele sobre o que Jesus fez na vida dele. O que ele fez?
ele foi um missionário, não só na casa dele, como ele foi um missionário em toda a região de Decápolis. Uma coisa também importante para destacar aqui é que quando Jesus nos liberta, a força que Jesus nos dá é tão grande que aquilo a gente não fica guardado só para a gente quer proclamar para mais pessoas, a gente quer divulgar para mais pessoas. E aí foi o que aconteceu com o endemoniado, a libertação dele foi total. O que é importante a gente ver aqui nesse texto é a libertação que Jesus promove àqueles que estão oprimidos, e essa libertação provoca dentro de cada uma das pessoas libertas por Jesus a vontade de fazê-lo conhecido para outras pessoas. Isso aqui é também muito importante. Então, é isso aqui que nós vamos destacar na nossa lição de hoje, né? Nós tivemos um contexto histórico, um contexto de situação bíblica e um contexto espiritual para destacar nessa lição para nós hoje. Amém? Alguém gostaria de ainda complementar ou fazer algum questionamento ou fazer alguma pergunta? Beta, eu só quero dizer que realmente a palavra do Senhor se renova, né? Que a gente sempre lê esses textos, mas assim, essa perspectiva, essa visão assim, eu ainda não tinha percebido, e ter aprendido isso foi muito bom, foi muito rico e bem proveitoso, e sentir assim a palavra de Deus na nossa vida, que é muito impactante, né? Mesmo a gente percebendo que eu já li esse texto, eu já sei, não, a gente não sabe, né? A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Então, isso foi muito bom. É isso, essa contribuição de hoje. Outra coisa importante, Cal, é assim, a gente lê o texto e às vezes a gente fica confuso, a gente fica assim, poxa, por que tantos porcos morreram? Por que foi permitido isso, né? Mas se a gente não conhece um contexto que envolve tudo isso, aí fica difícil da gente entender mesmo, né? Se a gente não conhece um contexto histórico, toda essa historicidade que Fredson trouxe, que nos enriqueceu o conhecimento, e nos faz entender, foi por isso que aconteceu desse jeito. Foi por isso que as coisas foram levadas a esse extremo. Então, quando a gente conhece o contexto histórico, a gente passa a entender com mais facilidade, né? Até o propósito de Jesus Cristo. A escola bíblica dominical é importante por isso, para que a gente conheça todo o contexto bíblico, para que a gente estude, tenha o conhecimento do que acontecia no entorno da época, mas também que a gente cresça espiritualmente, principalmente para que a gente cresça espiritualmente. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.